O Cruzeiro ainda tem chances matemáticas de voltar para a segunda divisão. Deus me livre, mas ainda tem possibilidades matemáticas. E eu vou trazer aqui para vocês um vídeo de um matemático falando o que o Cruzeiro precisa fazer para se manter na primeira divisão. Quais são os possíveis casos? Se o Cruzeiro vencer um jogo, se o Cruzeiro empatar dois, se o Cruzeiro empatar um, se o Cruzeiro perder as últimas duas partidas, quais são as possibilidades do Cruzeiro ficar na primeira divisão? Eu, particularmente, já coloco o Bahia com mais 3 pontos, porque vai enfrentar o poderosíssimo América Mineiro, que só o Atlético e o Cruzeiro que tem a cara de pau de perder ponto para o América, que não ganha de ninguém neste Campeonato Brasileiro. Talvez seja o pior América de todos os tempos no Campeonato Brasileiro. Antes de eu colocar aqui para vocês os cálculos dos matemáticos, eu peço que deixem aqui o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Vamos para o Cruzeiro, que tem Botafogo no Rio e depois Palmeiras em BH. Se o Cruzeiro vencer um dos dois jogos, se vencer o Botafogo, se vencer o Palmeiras, vai a 48 e se livra do rebaixamento o Cruzeiro. Se o Cruzeiro fizer 2 pontos, 2 empates, vai a 47, a precisar de um resultado paralelo. Que o Corinthians perca os 2 jogos, que o Santos no máximo vença uma partida e perca a outra, que Vasco e Bahia no máximo façam 4 pontos, não vençam os 2 jogos. Só um resultado paralelo. Se o Cruzeiro fizer um pontinho, um empate e uma derrota, vai para 46, se livra do rebaixamento. Se o Santos não ganhar nenhum jogo, se o Vasco fizer no máximo 3 pontos e se o Bahia não ganhar as 2 partidas. Se um resultado paralelo acontecer, mesmo com 1 ponto, o Cruzeiro escapa. Se o Cruzeiro perder os 2 jogos, perde para o Botafogo, perde para o Palmeiras, escapa. Se o Santos não ganhar nenhum dos 2 jogos, se o Vasco não ganhar nenhum dos 2 jogos e se o Bahia no máximo fizer 3 pontos nas 2 partidas, uma vitória e uma derrota. Ok, pessoal do Cruzeiro? Vamos avançar aqui. Santos, cadê o Santos aqui? Santos tem Atlético Paranaense em Curitiba e depois na última rodada recebe na Vila o Fortaleza. O Santos, se vencer os 2 jogos, faz 6 pontos, vai a 49 e se livra do rebaixamento. Se o Santos vencer um jogo e empatar o outro, fizer 4 pontos, vai a 47. Aí precisa de um resultado entre 4 aqui. Que o Corinthians perca os 2 jogos. Que o Cruzeiro não vença nenhuma das 2 partidas. Que o Vasco, no máximo, faça 4 pontos. Que não vença os 2 jogos, portanto. E que o Bahia, no máximo, vença uma partida e perca a outra. Não pode fazer o Bahia mais de 3 pontos. Aí mesmo, fazendo 4, o Cruzeiro escapa. Se o Cruzeiro fizer 3 pontos, uma vitória e uma derrota, vai a 46, escapa com um resultado paralelo. Se o Cruzeiro, falei o Cruzeiro aqui, o Santos, se o Santos fizer 3 pontos, escapa com uma vitória e uma derrota. Se o Cruzeiro somar apenas um pontinho, nos 2 jogos, um empate e uma derrota do Cruzeiro. Se o Vasco, no máximo, fizer 3 pontos, vencer um jogo e perder o outro, ou empatar os 2 jogos. E se o Bahia não ganhar as 2 partidas. Então, se um resultado paralelo acontecer aqui, o Santos, até mesmo com apenas 3 pontos, se salva. Se o Santos somar 2 pontos, 2 empates, vai a 45, se salva com um resultado paralelo. Ou que o Vasco, no máximo, faça 2 pontos, não vença nenhuma partida, ou que o Bahia, no máximo, faça 3 pontos. Se um dos 2 resultados acontecer aqui, mesmo com 2 pontos, o Santos escapa. Se o Santos fizer um pontinho, um empate e uma derrota entre Atlético Paranaense e Fortaleza, os 2 jogos, só um pontinho, vai a 44, escapa com um resultado paralelo. Que o Vasco, no máximo, empate uma partida e perca outra, e que o Bahia não vença nenhum dos 2 jogos. Se um dos 2 resultados paralelos acontecerem aqui para Vasco ou para Bahia, o Santos com 1 ponto escapa. Aí você vai perguntar, torcedor santista, e se o Peixe perder os 2 jogos? Poderá escapar ainda, ó. Fica com 43. Precisa de um resultado paralelo. Ou que o Vasco perca os 2 jogos, ou que o Bahia, no máximo, empate um jogo e perca o outro. Faça 1 ponto só o Bahia. Ok? Isso aqui é a matemática para o Santos. Vamos seguir? Vasco da Gama, que tem Grêmio em Porto Alegre e Bragantino em casa, na última rodada. Se o Vasco fizer 100%, vencer os 2 jogos, vai a 48 e escapa do rebaixamento. Se o Vasco vencer um jogo e empatar o outro, fizer 4 pontos, vai a 46, escapa com um resultado paralelo. A combinação. Que o Cruzeiro, no máximo, nos 2 jogos, só faça 1 ponto, um empate e uma derrota.
Que o Santos, nos 2 jogos, só faça 3 pontos. Uma vitória e uma derrota, por exemplo. E que o Bahia não vença os 2 jogos. Se um resultado paralelo que acontecer, para um dos 3 aqui, mesmo com 4 pontos, o Vasco escapa. Se o Vasco fizer 3 pontos, vence uma partida e perde a outra, escapa com um resultado paralelo. Que o Cruzeiro perca os 2 jogos. Que o Santos não vença nenhuma das 2 partidas. E que o Bahia, no máximo, faça 3 pontos, uma vitória e uma derrota. Se o Vasco fizer 2 pontos, 2 empates, vai a 44. Precisa de um resultado paralelo. Ou que o Santos faça no máximo nos 2 jogos 1 pontinho, um empate, uma derrota, ou que o Bahia não vença nenhum dos 2 jogos, faça no máximo 2 pontinhos. Tá? Por enquanto, ok? Se o Vasco fizer 1 ponto, um empate, uma derrota, 43 pontos, vai. Escapa com um resultado paralelo na soma. Se o Santos perder os 2 jogos, ou se o Bahia fizer apenas 1 ponto nas 2 partidas, um empate e uma derrota. Paulinho, e se o Vasco perder os 2 jogos, pode escapar? Pode. Estabelece, permanece, estaciona em 42. Para escapar, vai torcer para o Bahia perder os 2 jogos. É só dessa forma. Se o Vasco... Olha só, família, nestas possibilidades, o Cruzeiro somando 2 pontos se livra da zona do rebaixamento. Claríssimo isso aí para todo mundo. Porém, se o Cruzeiro perder os próximos 2 jogos, cara, eu não gosto nem de pensar nesta possibilidade, porque é uma possibilidade real. E o pior, vamos enfrentar Botafogo e Palmeiras, vice-líder e líder do Campeonato Brasileiro. Agora, família, prestem atenção. Depois de vermos aqui as possibilidades matemáticas, eu gostaria de colocar na tela para vocês as palavras do lateral direito William, que estava participando de um podcast muito famoso lá no Sul, onde vários jogadores sempre têm uma participação especial por lá. E o William encheu a bola do Cruzeiro afirmando, né, é o maior time de Minas Gerais e não tem comparação. Eu vou colocar agora na tela para vocês as palavras do lateral direito do Cruzeiro. Vou botar assim, ó, do Cruzeirão. Chama de Cruzeirão Cabuloso, né? O maior de Minas. Eu aprendi com o Lucas Silva. Não, sem dúvida, né? Não tem nem como. Não, com todo respeito ao rival. Não vai comprar brigar agora, não é nem briga, cara. É que, tipo, pô, eu conheço o Cruzeiro já de tempos e não tem como. O Cruzeiro é gigante. O Cruzeiro é muito grande mesmo. O Cruzeiro é gigante, cara. Para a próxima partida, uma coisa é certa: o lateral direito William vai ficar de fora. E talvez seja um desfalque terrível para o Cruzeiro, porque quem vai entrar é o Welibelton Palacios. E a gente viu aí nos últimos jogos que o Welibelton Palacios é um peladeiro puro. Foi péssimas partidas do Welibelton Palacios. É um jogador que fisicamente sobra dentro de campo, é um monstro, um tanque de guerra. Porém, com a bola no pé, com a marcação, com a subida aos ataques, o Welibelton Palacios deixa muito a desejar. Era mais fácil, por exemplo, o Marlon ser suspenso, porque nós temos o Kaique Bruno, do que o lateral direito William, que só temos ele. Temos o Welibelton Palacios e o Wesley Gasolina, que, por sinal, ambos devem deixar o Cruzeiro no final da temporada. Não acredito que nenhum deles continue conosco. Mas, tirando estes jogadores, a gente ainda vai ter que reavaliar o Felipe Machado para saber se ele vai estar ou não à disposição do nosso treinador, porque se não estiver, vai ser outro problema para o Cruzeiro, que tem ali o Lucas Silva, que parece, até o momento, não está à disposição para jogar os 90 minutos. O Lucas Silva não está 100% fisicamente, e por isso ele tem entrado no decorrer dos jogos, até porque o Ian Lucas, né, que está brigando ali por posição com o Lucas Silva, ele não tem tido bons números dentro de campo nos últimos jogos. E isso explica a situação do Lucas Silva sempre estar no banco de reservas. Fisicamente, o jogador não está na sua melhora. O Cruzeiro segue a preparação e em breve deve divulgar a lista dos relacionados. Agora, família, eu vou encerrar por aqui o nosso conteúdo e espero de coração que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Se gostou, deixa aqui o seu gostei e também já se inscreva no nosso canal. Fica com meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!